igreja. E aí a ministra dá mais alerta. Projeto de lei aparentemente bom para trazer, pode trazer malefícios para a fé cristã no Brasil. A senadora Damares Alves fez um importante alerta para a igreja brasileira durante uma audiência pública no Senado, concernente ao projeto de lei 4.168/2021, o qual pretende reconhecer o cristianismo como uma manifestação cultural nacional, ou seja, a fé cristã no pé de igualdade de figuras folclóricas como Saci Pererê, Curupira, Mula Sem Cabeças e outros. Se aprovado esse projeto de lei, irá rebaixar a fé cristã e o Senhor Jesus ao guarda-chuva da cultura. É um verdadeiro desserviço ao cristianismo no Brasil. Estiveram na audiência pública o doutor Ives Grandra Silva, advogado, escritor brasileiro, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e membro da Academia Brasileira de Filosofia, o padre Luciano da Silva Roberto, assessor de Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, a advogada Edna, presidente da Associação Nacional de Juízes. O cristianismo nunca foi cultura, né, irmãos? Mas qual é a ideia, irmãos? Eles estão a todo custo querendo socializar a igreja. Essa é a ideia, socializar a igreja. É transformar a igreja em algo no futuro, como lá no Dragão Vermelho, né? O governo que determina o que deve ser falado em templos que já são chamados de igreja, mas já deixaram de ser a igreja, mas são agências do Estado e lavagens cerebrais. E eu tenho falado para vocês isso, que o projeto desse governo é entrar nas igrejas com assistencialismo, contra a violência doméstica, viciados em drogas, problemas sociais em áreas que precisam muito de ajuda. O governo vai bancar essas igrejas. Só que, irmãos, eu já falei aqui, eu acompanho casa terapêutica, casa de recuperação agora, em várias casas de recuperação que o governo ajuda, que a prefeitura ajuda, é proibido obrigar a pessoa a assistir um culto, por exemplo. A pessoa se converter, né? Eu falei que esses dias eu preguei numa casa de recuperação aqui em Santa Catarina e muitos dos internos não quiseram participar do culto, porque eles não são obrigados a participar do culto. Então, quem já trabalhou com casa de recuperação sabe que isso há uns anos atrás era impossível. Todo mundo tinha que estar no culto para não ser disciplinado na casa de recuperação. E agora o governo federal está ajudando as casas de recuperações, as prefeituras estão ajudando as casas de recuperações, e com a ajuda vem um monte de regras e ordem para receber aquela ajuda. Então, para você receber a verba, você tem que se enquadrar no padrão, né? Eu até coloquei um vídeo agora do Dunga, em Rio Grande do Sul, lá no meu canal, falando sobre isso, que eles foram lá visitar, porque o pastor prega o evangelho lá, eles foram lá e colocaram um monte de problemas na casa de recuperação, um monte de problema na casa de recuperação, e fechar a casa de recuperação. Aí o Dunga fez um alerta, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Bom dia, pessoal. Passando aqui para contar um fato que aconteceu ontem à noite no centro de Porto Alegre. Seleção do Bem 8 foi distribuir hambúrguer, roupa, doce, suco, fruta para essas pessoas que estão em dificuldade, né? Encontrei várias pessoas que estavam em situação de rua. Eles faziam parte do projeto Caverna do Azulão, do meu amigo Tinder e do pastor Sandro.
E por essas coisas da vida, pelas nossas leis, a secretária foi lá e mandou fechar a Caverna do Azulão, porque lá não tinha as condições de uma casa de dependente químico. Só que lá eles tinham comida, tinham roupa, tinham fé, tinham esperança, tinham dignidade. E aí essas pessoas foram lá e fecharam e colocaram eles na rua. E aí a minha pergunta para vocês, era melhor eles estarem lá tendo casa, comida, o lado espiritual, ou estar no risco na rua e voltar para as drogas? Aí fica a dica, viu, secretária? Então, veja bem, e não é só lá em Porto Alegre que está infestado de morador de rua, como São Paulo, Curitiba é a 7ª capital do Brasil com mais morador de rua. Curitiba está infestado de morador de rua. Só que veja como é que a lei está trabalhando, irmãos. Olha como é que a lei está trabalhando. Eles criam um monte de regra que é quase impossível você estar enquadrado. E se você quebrar uma regra, você perde a verba. E entre as regras da ajuda do governo está a conversão do interno, que tem que ser totalmente voluntário, e ele não pode ser obrigado a participar de cultos. E tem que respeitar a fé dele naquele ambiente da casa. Quer dizer, eles estão ajudando as casas de recuperação e, por outro lado, eles estão arrancando o poder do evangelho, que é o único poder que pode transformar um viciado em droga numa nova criatura. Não existe outro poder. O único poder que existe de transformar um viciado em um novo homem é o Senhor Jesus Cristo. Então, o projeto de lei de transformar o cristianismo em cultura no Brasil é uma forma de socializar o cristianismo como qualquer outro tipo de entidade e rebaixar a igreja de Cristo. Olha que absurdo. Olha o nível para onde nós estamos caminhando. É só a misericórdia de Deus. Você que está chegando agora, não esqueça de deixar seu like. Deixar seu like e compartilhar essa live. Irmãos,